Vocês conseguem antecipar só na relação com o investidor muito do que está rolando? Ou também tem que ter um estudo próprio do mercado, olhar a conjuntura internacional? Não, Como que tem vocês que olhar. fazem isso? Não, é muito difícil, né? Porque, assim, existe todo um compliance, inclusive, de relações com investidores. Não é tudo também que se pode depender dali, né? Acho que tem muito mais de leitura de mercado também nessa questão, né? E acompanhamento de perto. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque a gente tem são poucos os bons negócios. Então, se são poucos, você tem que acompanhar de perto, você entende? Então, a gente se vê como empreendedores de bolsa. Nós temos poucos e bons negócios em carteira que a gente acompanha muito de perto. Então, esse é o... Você entrou em conselhos, né, de empresas, né? Como Estou que foi essa jornada, né? Olha, foi um desafio, porque quando eu comecei, não estava na moda esse negócio de ESG, não se falava de mulheres em conselho, as coisas se transformaram muito também em governança corporativa nos últimos 5 anos. Legal. Então, a minha primeira experiência em conselho foi em 2016. Eu já era economista, já era também analista, CNPI, já assinava... Você entrou em Conselho Fiscal? Desculpa. Conselho Fiscal. Tá. Comecei em um conselho fiscal da Unipar. Então, meu pai me colocou, né? Meu pai deu essa abertura para mim. E eu fiquei aterrorizada. Eu falei, pai, será que eu dou conta, né? Caramba, eu vou estar ali com pessoas que entendem muito do negócio. Ele falou, olha, você vai tirar de letra. E, de fato, assim, me surpreendeu muito. Eram reuniões muito formais, em que não se faziam muitos questionamentos, você ficava ali no ITR mesmo. Então, eu falei, caramba, se eu mudar de postura, usar o que eu já faço como analista CNPI, só que sob a perspectiva de conselheira, eu vou me dar bem aqui. Então, existe espaço para mim aqui também, né? Então, eu já estava também começando, depois eu comecei no digital, até como influenciadora, falando das empresas, mostrando bastidores de empresas para os investidores. Então, hoje, assim, eu descobri um nicho para mim, né? Então, são poucas pessoas em conselhos que entendem de mercado de capitais e ainda mais de investidores pessoa física. Assim, é um bicho que as empresas ainda estão tentando descobrir, né? E chegar mais próximo. E, de novo, toda aquela questão de comunicação, de RI, né? Porque é um público muito capilarizado. Difícil de você atingir esse grande público, de fazer esse grande público se interessar. Então, comecei em 2016 e, cara, eu falei, vou enfrentar. E levei como se fosse uma análise. Qualquer empresa que eu fosse analisar. Só que ao invés de eu dar um diagnóstico para o meu cliente, investe ou não, eu teria que dar um diagnóstico, sim ou não, pro balanço, para os executivos, né? E é assim que eu comecei em conselho fiscal. Depois, em 2017, fui pro meu primeiro conselho de administração, que é na Eternit, estou até hoje lá. Eternit, que legal. Que também passou por uma Sim, você teve que se reinventar, né? Como que tá a Eternit? Sim. Agora tá bem, graças a Deus. Que legal. Foi uma tempestade perfeita, né, que a gente chama. Eternit, que era da família Maluf e tal, né? Não, tô confundindo com Eucatex. Eucatex, isso, não. Então, a Eternit é uma corporation há muitos anos, quer dizer, não tem controle definido, né? Então, 2017 foi um ano muito difícil. 2017 até 2021, mais ou menos, foram anos muito difíceis. Nós pedimos recuperação judicial. Nós usávamos a fibra do amianto, né? A gente tem ainda a mina de extração, que hoje é só para exportação. Então, nenhum dos nossos produtos hoje tem o amianto, né? Tem o beneficiamento do amianto. E foi uma mudança muito drástica. Toda vez que você vai mudar, imagina, uma matéria-prima, né? Você produzir uma telha, por mais que seja um produto comoditizado, né? Ele é um processo produtivo muito sensível, porque você tem a reação do cimento com as fibras. É verdade. Então, a gente dizia que o amianto era uma fibra muito rica que se misturava ali com qualquer coisa. Imagina, a gente usava fibra de jornal, celulose de jornal, que é, né, uma qualidade bem baixa, para dar a liga ali na massa. Hoje não, a gente usa o PP, né? Polipropileno, isso. Nós temos também, nós produzimos a fibra, aliás, a gente faz, né, a fibra, né, em Manaus. Essa é a nossa matéria-prima hoje e toda essa curva de aprendizagem a gente tem que fazer no meio da recuperação judicial. Então, você mudar a sua matéria-prima sem caixa, cara, foi um puta você tem que investir em pesquisa e desenvolvimento na veia, né, para materializar isso. Sim, interessante exatamente. O case, olha. E trouxemos pessoas também da empresa concorrente que já tinha passado por esse processo, mas teve 10 anos para fazer esse processo, né, para aprender como utilizar a nova fibra, né? Então, trouxemos pessoas também de mercado e incorporamos o time e, graças a Deus, conseguimos sair aí.